A todos, confrades e confreiras, o que iremos assistir agora é uma reunião deliberativa em uma das comissões na Câmara, onde estão discutindo legislação penal e processo penal. Ouviremos agora o coronel Elias Miller falando umas boas, umas verdades sobre esses números que a esquerda gosta tanto de fraudar e alguns fatos onde a carapuça serve para justamente esses dois que estão à esquerda e mais aquele Orlando Silva ali atrás da Carla Zambelli, comunista sem vergonha. Então, para essa gente que defende bandido, vão levar uma bela de uma surra com essa fala do coronel Elias Miller. Então, sigamos com o vídeo. Quem gostar, compartilhe o máximo possível, inscreva-se no canal e dê um like. E nunca fique esse like, mas dê assim mesmo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Sequelada. Agradecendo, eu gostaria só de dizer aos demais expositores que nós vamos garantir igual tempo a todos eles. Então, gostaria de passar a palavra então para o coronel Elias Miller para suas considerações, já garantindo o mesmo tempo. Deputada Margarete, muito bom dia. Os demais membros dessa mesa, os ilustres debatedores, deputado Capitão Augusto, demais deputados, os colegas aqui presentes. A gente fica observando que, de fato, o ponto de vista, ele é a visão a partir de um ponto. Então, por isso que essa casa, ela, ao abrir o debate, nós temos a diversidade de parlamentares, diversidade de pessoas com as mais variadas origens, formações, para que nós possamos, acima de tudo, fazer um debate democrático nesse espaço aqui. Tem muita gente vermelha do PCC e do Comando Vermelho aí também. Eu tenho debatido nessa casa, fizemos um debate muito profícuo com o deputado Reginaldo Lopes, quando presidiu a CPI do extermínio dos jovens, negros e pobres. E às vezes as pessoas até vê coronel de polícia militar, e aí, ou seja, existe o distanciamento do conhecimento do próprio domínio de cada um nas suas áreas. Então, primeiramente, eu já queria deixar bem claro, quando foi debatida a questão de gênero, observe o aspecto. Foi feito o maior estudo de genoma brasileiro pela Federal de Minas Gerais. Federal de Minas Gerais fez o maior estudo. E chegou à conclusão que a grande maioria nós somos negros e índios. Vou pegar o meu caso. Estou aqui vermelhinho, porque minha mãe é italiana, mas meu pai é negro. Meu pai é negro, meus parentes são todos negros, migrante nordestino, Alagoas e Sergipe, criado na favela da Baixada Santista lá. Ou seja, criado, 15 irmãos, amigos meus de infância foram para o crime e eu não fui para o crime. Então, uma discussão meramente gênero pela aparência, pela posição, fica difícil. Quando eu fui fazer minha faculdade de pedagogia, presidente, naquela época, na década de 80, eu só tinha colegas do movimento sindical e eu da tropa de choque. Na década de 80, na minha faculdade de pedagogia, com habilitação em magistério e administração escolar. E ali nós começamos a fazer os debates. Então, por isso que o debate aberto, ele abre a nossa mente para que a gente possa, acima de tudo, no Estado democrático, aprender a conviver com a vontade da maioria. E parece que aqui nesta casa, em alguns lugares, em alguns setores da mídia e da academia, as pessoas não estão acostumadas a se dobrar e respeitar a vontade da maioria. O povo brasileiro deu um recado nas eleições do ano passado. O povo deu um recado. Toma! E se eu digo que eu sou democrata, que eu sou republicano, é óbvio que eu abro o debate para discussão, mas eu tenho que, como democrata, respeitar a vontade da maioria, embora é lícito que eu possa o quê? Sempre divergir, colocar meus pontos de vista, para que haja uma mudança de posicionamentos. Isso é democrático e é justo. Então, eu queria alertar essa comissão que a partir do recado dado pelo povo soberano nas urnas, porque o povo não aguenta mais o estado de crime que acontece no país. Era um narco-estado. Esse país matam execução 64 mil pessoas. 64 mil pessoas em qualquer país civilizado. Como disse a OMS, o Brasil está num quadro epidêmico. E este parlamento é a casa para essa discussão e para dar uma resposta. Eu não posso ir a partir de frases acadêmicas ou frases isoladas, sair defendendo premissas ou sair adjetivando projetos.
Então, nesse aspecto, é que nós temos que observar que 64 mil mortes por ano, isso é uma guerra. E tem que ser dada uma resposta desta casa a este quadro de guerra. O que levou o povo brasileiro de sair de 8 mil mortes por ano na década de 80 para 64 mil, e a cada ano aumentam-se mais 3 mil, mais 4 mil. E por isso que essa comissão... O que aconteceu foi que a esquerda tomou o poder. E eles são narcotistas, são narcotraficantes, todos eles, vide o Comando Vermelho. E o PCC, primeiro comando da capital, o Partido Comunista Chinês, o Partido Comunista Cubano, não é nada, não tem coincidência nenhuma aí. Foi sempre muito bem estudado, todos esses crimes que acontecem no Brasil. E essa casa tem debatido isso. Nós temos que achar alternativas que vão dar a essa sociedade um estado de paz. O Brasil hoje, em números absolutos, é o país mais violento do mundo, em termos de homicídio. É o país onde mais se matam policiais. 500, 400 mil policiais. É o único país onde um policial tem uma pena de morte no bolso. Um policial que é encontrado, e aqui eu tenho policiais aqui na bancada, um policial que é encontrado com a sua identidade, ele é executado pelo criminoso hoje em dia. E nada se fala sobre isso. Então a sociedade está refém desse quadro de violência. Eu queria colocar nesse quadro, mas o seguinte aspecto: 64 mil mortes por ano, 70 mil desaparecidos, que tem muitas mortes aí. Se não for tráfico, se não for muitas mortes. Micro-ondas, tráfico de drogas, tráfico de órgãos. Notificação de crime. O povo não notifica o crime. Portanto, o Brasil tem em torno de 140 a 150 mil mortes. É quase uma Hiroshima e Nagasaki todo ano. E uma das respostas, é óbvio que a violência ela é multicultural. Mas uma das respostas que se dá, além do aspecto cultural, e eu nasci e fui criado num meio violento, no meio, na favela em Santos, que nós tínhamos marginais, alguns amigos de infância meu, Paulo César, sexta-feira, viraram criminosos, outros morreram, outros estão presos até hoje. Então, é óbvio que nós temos que ter respostas sociais e verificar todo o quê? Os elementos que levam a essa violência. Mas uma coisa é certa, a desigualdade social leva à violência, mas a certeza da impunidade gera mais violência ainda. A certeza da impunidade gera mais violência ainda. Aí muitas vezes eu ponho o foco no cárcere. Ah, o Brasil encarcera muito. Isso não é verdade. O Brasil encarcera pouco e o Brasil encarcera mal. Vamos pegar o dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública? 64 mil homicídios. Diz a pesquisa que 5% são esclarecidos. De 64 mil, 5% são esclarecidos. E dos 5 que são esclarecidos, 1% é que gera condenação. 1% dos 64 mil. Não estou falando dos 70 mil que não foram notificados e não foram identificados. No Brasil, acontecem por anos, registrados, não estou falando dos não notificados, 500 mil roubos por ano. Desses dados do Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, não se apuram 8%. Eu não apuro 8% de 500 mil notificados. Tem mais 60% não notificado. Aí eu digo que o Brasil prende muito, que encarcera muito. O Brasil prende pouco, o Brasil condena pouco e o povo está morrendo na mão do crime. É só pegar os dados e analisar no enfoque correto. Eu não posso fazer que eu li algumas... Esse que você viu passando aí é um petista, já saindo correndo da comissão. Pesquisas que eu pego o número e dou enfoque distorcido. Agora eu falo isso para os senhores porque... Na minha área de formação profissional ou acadêmica, eu também sou advogado, eu exerço o magistério, eu trabalhei na Zona Leste, Zona Norte de São Paulo, trabalhei no policiamento. Eu sei o que é ver uma pessoa morta e ver uma mãe, uma viúva chorando, uma criança chorando. Eu sei o que é isso. Aí nós temos que ter essas várias interfaces para fazer um debate, não meramente do ponto de vista ideológico, porque quem é preso a uma ideologia é escravo da ideologia. Nós temos que abrir a nossa mente e o homem tem que estar revendo seus valores morais e éticos para que ele saia de uma fossilização de valores ideológicos
e ele venha para o campo da razão. Então, por isso que eu fiz essa premissa, e o crime está se organizando, deputado Orlando, deputado Paulo Teixeira. Em São Paulo, o PCC, já tem estudo que diz que o PCC é o crime organizado que mais cresce no mundo. Arrecada 200 milhões por ano líquido. E eles estão comprando policiais. A minha polícia paulista, que tinha acusação de ser violenta, mas não corrupta. Acabamos de prender 50 policiais do mesmo batalhão, comprados pelo crime organizado. O Estado paga um salário miserável e o crime organizado paga 5 mil por semana para o policial. Então, eu pego para os senhores e coloco aqui: Justiça Paulista condena ex-vice-presidente de Direitos Humanos a 16 anos. O crime infiltra pessoas nos organismos oficiais de direitos humanos. Então, junto com ele, com Luiz Carlos dos Santos, foram presos também mais 4 advogados. E nós muitas vezes ficamos olhando como Alice no País da Maravilha. O crime tem dinheiro, o crime infiltra. O juiz Mairovitch, desembargador de São Paulo, disse que o PCC financia a igreja e partidos políticos. Quem está dizendo isso? Mairovitch, desembargador de São Paulo. O crime está investindo e elegendo políticos. Ele se assenhora e o povo fica refém. Ele paga segmentos da imprensa, paga segmentos acadêmicos, contrata advogados. E isso tudo demonstrado nos autos. Está aqui a fala do juiz que fez a condenação. A partir disso, essa casa é chamada para poder o quê? Apresentar projetos que eles possam dar uma resposta. É óbvio, na Comissão de Educação, projetos na área educacional, que é a raiz de tudo. Na Comissão de Assuntos Sociais, no campo social. Tudo isso tem que ser interagido. Agora, eu dizer que o foco é só esse, nós estamos mitigando, de fato, o debate. Aí eu coloco para os senhores, esses 3 projetos que vieram, e nós fizemos no quadro, entregamos ao relator e à presidente, o projeto 882, ele altera 13 leis. Então, uma alteração profunda, 13 leis. Desde o Código Penal, Processo Penal, a Lei de Execuções, crimes hediondos, improbidade, interceptação telefônica, lavagem de bens e dinheiro, registro e posse de arma, política de drogas, estabelecimentos federais de execução, organizações criminosas e o Disque Denúncia. Quando eu vou no projeto, esse feito pelo ministro Moro, já os 2 projetos apresentados sob a coordenação do ministro Alexandre de Moraes, o projeto 10372, ele altera o Código Penal, Processo Penal, Lei de Execuções, crimes hediondos, desarmamento, organização criminosa, processo junto ao Supremo e ao STJ, processo de julgamento de organizações criminosas e o Fundo Nacional de Segurança Pública. E aqui até um equívoco, porque essa lei do fundo já foi revogada. Quer dizer, esse projeto, ele altera 9 leis. E quando eu vou depois no 10373, ele traz especificamente uma inovação, que é uma ação civil pública de perimento de bens, os bens utilizados no crime ou decorrente do crime. Então, em cima disso, os projetos são amplos, alteram diversas leis e exigem um debate profundo e técnico para que a gente possa, a partir daí, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista prático e operacional. Essa última parte do projeto, que ele fala em confiscar os bens dos bandidos, é o que o Sérgio Moro sempre falou. Tem que atacar o bolso, tem que atacar o dinheiro dessa gente. Porque principalmente o PCC é dono de inúmeros comércios, postos de gasolina, empresa de tudo que é tipo, e dono da maioria dos políticos da esquerda que estão aí. Para dar uma resposta à sociedade, respeitando. Por isso que, seguindo a orientação da presidente dessa comissão, e tentando me ater ao tempo, foram feitas algumas perguntas e orientações para aqueles que aqui viessem. A primeira delas foi que nós respondêssemos: a forma como o tema foi abordado pelos projetos de lei, são objeto de estudo por este grupo de trabalho, foi adequada? Ou seja, o instrumento legislativo é adequado? As leis a serem alteradas são adequadas às propostas? Eu entendo que sim, porque abordou, dentro do ordenamento jurídico, diversos diplomas legais que tem essa interface, e a premissa utilizada pelo ministro, com a devida vênia, né, da minha colega que antecedeu,
e eu não sou do Ministério da Justiça, tá? Então, mas eu estou fazendo análise também como advogado e como professor também. Um petista já fugiu. A premissa utilizada pelo ministro da Justiça e utilizada pelo Alexandre de Moraes foi, em primeiro lugar, combate ao crime organizado. Segundo lugar, combate à corrupção. Então, ou seja, ele vem nesta premissa. São essas premissas que nortearam o encaminhamento do projeto. Em cima delas é que eu tenho que cotejar os projetos em cima dessas premissas que o ministro encaminhou. Por isso que eu entendo que o instrumento está adequado. Agora é óbvio, isso aqui é uma casa de leis e aqui as forças que debatem vão alterar a proposição, aperfeiçoá-la, e é para isso que nós estamos aqui. Mas entendo que o instrumento, a forma como foi feita, ilustre relator, é adequado. Os impactos positivos que as modificações propostas podem trazer à sociedade, eu digo para os senhores, eu estive na ponta da linha como policial, eu também advogo. Eu, quando passei a advogar, eu falei, prefiro ser policial do que advogar. Porque a nossa justiça é falida. Você pega juiz com 3 mil, com 5 mil processos, uma justiça é falida. Então, ou seja, que impacto que nós temos que ter nesses projetos que facilitem o processo e que não tenha, por exemplo, uma prescrição, deputado Tradi, com pedido de vista do ministro Supremo, ele fica 8 anos com o processo e prescreve o crime. E ninguém fala nada. Um pedido de vista, 8 anos com o ministro Supremo. Que são funcionários do crime organizado. Então nós temos que fechar essas portas da impunidade e por isso que eu entendo que os impactos serão positivos com os aperfeiçoamentos feitos por esta Casa e pelo Senado Federal. Entre os projetos, quais as principais divergências e convergências? Já foi até abordado uma aqui. E observe que os projetos entre si, eles são convergentes. Eu não vejo grande discrepância e me detive em cada um deles, não só com o olhar da experiência prática policial, mas também como jurista que eu sou. Entendo que os projetos são convergentes. Como foi colocado pela colega anteriormente aqui, tem algumas expressões que de fato só vão causar, ou seja, interpretações distorcidas, e aí não vão alcançar o objetivo que foi feito. Mas, entre os projetos, eles são convergentes, um ponto ou outro repetitivo, que essa comissão vai ter que decidir se ela altera num projeto ou no outro, mas alguns pontos são repetitivos. São repetitivos, mas não divergentes de forma profunda. O texto do projeto pode ser aperfeiçoado como? E aí entreguei ao relator e à presidente algumas sugestões, como fez a colega que antecedeu. O projeto pode e deve ser aperfeiçoado. E aí, dentro do tempo, para que a gente, a matéria é muito longa, teríamos que ter um seminário, foi debatido muito a questão do artigo 23, que é a exclusão, ou excludente de ilicitude. Eu entendo que de fato, a redação como foi feita, ela não foi adequada. Porque ali tentou dar uma visão do que já existe hoje no artigo 121 do homicídio privilegiado. Que é quando a pessoa pratica o crime mediante uma violenta emoção após uma injusta agressão. O que se tentou fazer ali já existe, mas a redação não foi adequada e nem repetiu o que já existe no homicídio privilegiado ou na lesão privilegiada. Então, ou seja, nós até apresentamos uma proposta, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3 se o agente pratica o excesso, porque ali é a figura do excesso, doloso ou culposo. Pratica o excesso por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação. Esse texto já existe no Código Penal. Quando a ilustre colega colocou antes que o policial de fato é treinado para não ter medo, mas não tem como, o ser humano tem medo. Se eu disser que eu não tenho medo, pode me internar. É óbvio, e um policial brasileiro que é escolhido na condição que é no Brasil, com um salário de R$ 1.800, como no Rio de Janeiro, ou R$ 2.400 em São Paulo, aí eu quero que esse homem de R$ 2.400, R$ 1.800 seja o suprassumo do suprassumo. Sem colete, nobre deputado, aqui está o deputado Capitão Augusto, o deputado Gonzaga, eu já peguei a ocorrência policial em que eu estava com 38 sem colete, o assalto a banco do Banco do Brasil em Santana, e eram 14 indivíduos com metralhadora. E eu tenho que, olha, o homem mais equilibrado do mundo, eu. Então, na teoria é muito bonito, é muito bonito. É muito bonito eu ir na justiça
Eu vejo o juiz ficar 3 anos com o processo e dar a decisão errada, no ar-condicionado, com analista e com técnico. O promotor, 2, 3 anos e faz a denúncia errada. E o policial, o soldado na ponta da linha, ele tem que em 1 segundo morrer ou matar e é cobrado dele tudo no mundo. Falta, às vezes, essa vivência lá na ponta. Então, né, nesse aspecto, deputado Capitão Augusto, nós fazemos a sugestão. Em relação ao artigo 25, que trata justamente da legítima defesa, eu, como a colega que me antecedeu, eu entendo que, de fato, o texto não foi preciso. Foi um texto equivocado. E eu entendo também que eu não posso fazer um texto para o agente de segurança. Não é que ele não possa, e ele age em legítima defesa, mas eu não posso. Se eu estou falando da legítima defesa, lato sensu, em campo abstrato, ela tem que comportar qualquer pessoa na legítima defesa. E qualquer pessoa que esteja defendendo o direito próprio ou de terceiro. E aí nós fizemos uma proposta aqui, no seguinte sentido: aquele que age diante de pessoa portando armas ilegais em locais de domínio do crime ou fora desses locais para a prática de crimes. Então, como é que nós colocamos? Considera-se também situação de injusta agressão atual ou iminente. Porque a pergunta é, o que é iminente? Iminente pela doutrina de jurisprudência é aquilo que eu tenho a certeza que vai ocorrer. Então, se eu tenho um indivíduo com uma metralhadora no local, na linguagem comum, de boca de fumo, esse indivíduo não é um perigo iminente? Não, você fala para ele, em nome da lei, largue a metralhadora. Para vocês? Porque eu já peguei uma situação dessa. Eu estava com, e o nome dele também, não sei se o deputado conhece, você lembra dele? Era Capitão Augusto também, depois Coronel Augusto. Larga a metralhadora, larga balaço na cara dos policiais, isso sim. Ai, ai, parece piada da Globo. São as piadas da Globo, na verdade. Que é irmão do Paulo de Tarso, que é pastor. Ele pastor, a vida inteira ele foi um policial, né? Da área evangélica, como nós também somos. Aí ele veio trabalhar comigo, fizemos um cerco na favela do Flamengo, para pegar um latrocida. Ele estava desatualizado. Quando ele deu de cara com o latrocida armado, ele falou, em nome da lei, largue a arma. Pela graça de Deus, a sorte dele foi que eu cheguei por trás do indivíduo e falei, para. Aí o cara largou a arma. O em nome da lei, larga a arma, ele estava morto. Então tem gente que vê o indivíduo com um fuzil, com mira laser, e fala, não, diga para ele em nome da lei largar a arma. Eu queria dizer para os senhores que aqui tem policiais que já passaram por isso. Eu quero ver quem é que quer ir comigo lá fazer isso lá na boca, para dizer que não há perigo. Então eu acho que o texto, modificando tecnicamente, ele pode e deve ser aperfeiçoado. O artigo 33, eu concordo com a colega que nos antecedeu, ele ficou impreciso, mas não na questão do habitual. O habitual já existe, inclusive, para o exercício legal da profissão de medicina, já existe. E a doutrina de jurisprudência, em relação ao habitual, fala, o que é o habitual? Reiteração da mesma conduta. Tem que ser provado. Habitual é um termo jurídico. O que não é jurídico? O reiterado ou profissional. Aí são conceitos vagos. Mas já está consolidado na doutrina de jurisprudência a expressão habitual. Então, eu entendo que o artigo 33 teria que ser reformulado. Nessa linha também nós entregamos ao relator outras propostas, né? Quando fala justamente aqui no artigo 283, que vem falando que ninguém pode ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada da autoridade em decorrência de prisão cautelar ou condenação transitada de julgado. Nós entendemos que a prisão em segundo grau, ela pode acontecer. Porque quem atua no mundo jurídico sabe que recurso ao STJ ou ao Supremo não se discute mais mérito. Não se discute mais as provas. Recurso ao STJ e ao Supremo, nós sabemos que o mérito já ficou no segundo grau. Agora entendo que, como nós temos os embargos infringentes, quando a decisão não é unânime, eu acho que essa Casa, deputado, poderia amadurecer no seguinte sentido. Se a decisão colegiada foi unânime, pode executar. Mas se a decisão colegiada não for unânime, não pode executar. Eu acho que é uma medida de bom senso e de meio termo. Não porque deveria, nós sabemos negativo. que muitas vezes uma decisão divergente ela é reformada no STJ ou no próprio Supremo. Então uma decisão unânime de segundo grau, ele já produziu prova no primeiro, já foi no segundo e foi unânime. Aí pode executar. Negativo. Então essa é a nossa posição em relação ao cumprimento da pena em segundo grau. Essa realmente eu não concordo. E fechando,
tentando encaixar dentro do tempo. A questão do tribunal do júri também. Nós não concordamos com a execução da pena logo após a condenação no tribunal do júri. As pessoas... Explica o porquê que esse último que ele falou, da segunda instância, não é possível, não tem como. Principalmente porque boa parte dos desembargadores foram indicados por esses governos que passaram. Boa parte deles. Aí você acha que não teria, principalmente para políticos, um desembargador já bem compradinho ali dentro, colocado lá dentro para isso, para defender os coleguinhas que o indicaram para o cargo? Então não, negativo. Não tem essa de ser unânime, não. Tem que ser uma decisão com maioria simples, já vai preso mesmo em segunda instância. Sinto muito. Já traz isso. Tribunal do júri é primeiro grau. Eu acho que esses queixeiros viram o nome tribunal achando que é segundo grau. Tribunal do júri é primeiro grau. Aí eu não posso sair executando uma pena do primeiro grau. Aí eu acho que nós colocar uma pessoa refém numa situação dessa. Então eu entendo que Tribunal do júri tem um recurso ao tribunal. E quantas vezes o tribunal anula o julgamento do tribunal do júri? Quantas vezes? Até na resposta de quesitos. Coronel. Então, sinto dizer que foi acrescido já aos 3 tempos, deu 23 minutos, mas se quiser para concluir o raciocínio, por favor. Então, concluído, deputado Capitão Augusto, agradeço por essa oportunidade. Achou que fosse legal. Então, agradeço essa oportunidade, deputado Capitão Augusto e os demais membros, e me coloco à disposição para posteriores questionamentos. Obrigado, coronel.